A história desconhecida de Paulo, o apóstolo dos gentios. Há mais de 2000 anos atrás, em uma pequena cidade chamada Tarso, na atual Turquia, nasceu um homem que iria mudar o curso da história para sempre. Seu nome era Saulo, e ele se tornaria uma das figuras mais influentes e controversas do cristianismo primitivo. Neste vídeo, vou contar a história completa desse homem extraordinário, desde seu nascimento até seu martírio. Você vai conhecer como Saulo perseguiu ferozmente os cristãos, até ter um encontro pessoal com Jesus Cristo que transformou completamente sua vida e missão. Depois disso, Saulo se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que levou a mensagem do Evangelho para além do mundo judaico, espalhando-a entre os não-judeus. São Paulo foi fundamental para consolidar a identidade e as doutrinas centrais do cristianismo, por meio de suas numerosas viagens missionárias e das epístolas que escreveu, hoje parte do Novo Testamento. Acompanhe essa jornada fascinante, que certamente vai edificar a sua fé e entendimento sobre um dos maiores expoentes da nossa história cristã. Eu vou deixar na descrição do vídeo a sugestão de um livro na Amazon que gosto muito, Paulo, o maior líder do cristianismo. Ao comprar o livro pelo meu link, você me incentiva na manutenção e criação de novos conteúdos para o canal. Dê uma olhada e muito obrigado por seu apoio. Capítulo 1 – Vida inicial. A nossa história começa em uma pequena e movimentada cidade portuária chamada Tarso, localizada na região da Cilícia, província do sul da Ásia Menor, que corresponde à moderna Turquia. Foi lá, por volta do ano 5 d.C., que nasceu um menino judaico chamado Saulo, em uma família de comerciantes da tribo de Benjamim. Seu pai era fabricante de tendas, ofício que foi passado ao jovem Saulo. Desde cedo, ele aprendeu o valor do trabalho árduo, da perseverança e do saber prático. Apesar de humilde, a família gozava de certo status, pois tinha obtido a cidadania romana. Isso dava a eles direitos e oportunidades especiais sob o domínio de Roma. Tarso não era uma cidade qualquer. Era um importante centro educacional e cultural do Império, abrigando uma renomada universidade que rivalizava com Atenas na Grécia. As ruas movimentadas e cheias de comércio fervilhavam com pessoas de diferentes origens e religiões. Era um ambiente cosmopolita que certamente moldou a mentalidade aberta do jovem Saulo. Mas acima de tudo, a família dele era profundamente devota às tradições judaicas. Seu pai, um homem justo e temente a Deus, educou o filho desde cedo nas escrituras e na fé de seus antepassados, seguindo a tradição farisaica. Saulo cresceu ansiando agradar a Deus e seguir estritamente a lei mosaica. Quando completou 13 anos, essa sede pelo conhecimento religioso o levou a Jerusalém. Seu pai o enviou para estudar na escola de um dos mais respeitados mestres judeus da época, o Rabino Gamaliel. Em Jerusalém, Saulo aprofundou sua compreensão das Escrituras, aprendendo métodos de interpretação e discussão da lei. Anos de estudo e dedicação fizeram de Saulo um jovem brilhante e extremamente zeloso por sua fé. Após concluir sua formação com Gamaliel, ele retornou para Tarso na casa dos 20 anos. Estava pronto para seguir os passos do pai, dedicando-se ao trabalho, à sinagoga local e esperando a vontade de Deus para sua vida. Mas sua jornada estava apenas começando. Em poucos anos, Saulo voltaria a Jerusalém transformado em um homem novo, com uma missão radicalmente diferente. Sua obstinação seria finalmente consumida pelo fogo do encontro com Cristo. Mas isso ainda estava por vir. Por enquanto, Saulo crescia como jovem dedicado e promissor, sem imaginar como Deus o usaria de forma surpreendente para mudar o mundo. Capítulo 2 – Perseguição aos cristãos. O retorno de Saulo a Jerusalém foi um choque para o dedicado estudante da lei. Ao invés da cidade santa que idealizara, encontrou um turbilhão de heresias e falsos messias, na visão dele. O movimento iniciado pelo carpinteiro Yeshua de Nazaré havia crescido muito desde sua morte, poucos anos antes. Seus seguidores, que adotaram o nome de incristãos, agora somavam milhares só em Jerusalém e arredores.
E grande parte deles eram judeus étnicos, incluindo muitos sacerdotes, que abandonaram a lei de Moisés para seguir esse Jesus como Messias. E isso era inconcebível para Saul. Sua formação farisaica e todo o seu treinamento com Gamaliel o haviam preparado para combater aquilo que considerava uma deturpação da fé judaica. Ele via os cristãos como falsos mestres, enganadores do povo, que seduziam Israel para longe da aliança com YHWH. Como recém-nomeado membro do Sinédrio, o Conselho Supremo Judaico, Saulo encontrou terreno fértil para sua indignação. Logo convenceu os outros líderes da urgência de reprimir esse movimento antes que contaminasse ainda mais o judaísmo. Assim teve início uma violenta perseguição, liderada por Saulo. Ele pessoalmente invadia as casas dos seguidores de Jesus, arrastava homens e mulheres para as masmorras. Supervisionava seus interrogatórios e torturas, a fim de obter nomes de outros líderes cristãos. Uma estudiosa judia chamada Ananias descreve Saulo como um homem pequeno, de aparência insignificante, mas com um espírito tão violento e impetuoso que mais parecia uma fera selvagem na defesa da lei. Outro registro judaico diz que seus olhos lampejavam de ódio quando ouvia o nome de Jesus. O ápice ocorreu com o julgamento de Estevão, um dos 7 diáconos cristãos. Diante do Sinédrio, Estevão pronunciou um longo sermão, condenando os líderes judeus por resistirem ao Espírito Santo e matarem o Messias. Testemunhas relatam que Saulo estava com os dentes cerrados, bufando de raiva a cada argumento de Estevão. No final, ele nem esperou a decisão do Sinédrio, agarrou uma pedra e esmagou a cabeça do acusado, abrindo caminho para que a multidão o apedrejasse. A morte de Estevão foi o gatilho para uma perseguição ainda mais implacável. Temendo por suas vidas, muitos cristãos fugiram de Jerusalém. Mesmo em Damasco, para onde muitos haviam escapado, a fama de Saulo os precedia. Ele estava disposto a caçar cada um dos seguidores de Jesus até o fim do mundo. Mas no caminho a Damasco, uma luz mais brilhante que o sol interrompeu seu ódio cego. E uma voz que ecoou até as profundezas de sua alma perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nada seria igual depois daquele encontro. Capítulo 3 – Conversão. A viagem de Saulo a Damasco começou como tantas outras missões para prender cristãos fugitivos. Mas dessa vez, ao invés de chegar cedendo justiça, Saulo sairia transformado. Por volta do meio-dia, uma luz súbita vinda do céu, mais brilhante que o sol, envolveu toda a comitiva. Todos caíram por terra, mas só Saulo ouviu claramente uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atônito, Saulo perguntou: Quem é o Senhor? A resposta veio, clara e inconfundível: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo tinha certeza, era a voz daquele que havia sido crucificado em Jerusalém. Os companheiros de Saulo ficaram em estado de choque. Embora ouvissem a voz, não viam ninguém. Saulo então se levantou do chão, mas estava cego, seu mundo foi mergulhado na escuridão. Seus companheiros tiveram que guiá-lo pela mão até Damasco. Por 3 dias Saulo esteve cego, sem comer nem beber, chorando e orando sem parar. Sua mente fervilhava com 1000 perguntas e dúvidas. Como aquele a quem dedicara sua vida a destruir poderia ser realmente o Messias prometido? Após 3 dias de angústia, recebeu a visita de Ananias, um cristão que vivia em Damasco. Colocando as mãos sobre Saulo, algo como escamas caíram de seus olhos, e sua visão foi instantaneamente restaurada. Ananias o batizou e o apresentou aos discípulos locais. Imediatamente Saulo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus era de fato Filho de Deus. Todos ficavam atônitos com a mudança radical do temido perseguidor em fervoroso seguidor de Cristo. Em vez de caçar cristãos, agora Saul compartilhava o evangelho com poder e ousadia. Uma antiga tradição judaica relata que, após sua conversão, Saulo se isolou no deserto da Arábia por 2 anos. Lá jejuou, orou e estudou profundamente as Escrituras, recebendo revelação sobre Jesus como cumpridor das profecias messiânicas. Saul saiu do deserto com sua fé e entendimento completamente renovados.
De volta a Damasco, Saulo confundia os judeus provando que Jesus era o Messias. Seu conhecimento das Escrituras e sua nova paixão por Cristo eram irrefutáveis. As sementes do maior missionário de todos os tempos estavam plantadas. O que antes era ódio, agora era amor que movia Saulo. Capítulo 4. Primeira viagem missionária. A conversão de Saulo foi tão radical que ele precisou de tempo para assimilar tudo antes de começar sua missão. Ele retornou para sua cidade natal, Tarso, onde passou alguns anos pregando sobre Jesus nas sinagogas locais. Mas em Antioquia, uma igreja formada por judeus e gentios crescia rapidamente. Quando souberam do zelo e conhecimento de Saulo, chamaram-no para ajudar nesta nova obra. Foi ali que os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. Após ministrar por um ano, o Espírito Santo separou Saulo, junto com Barnabé, para uma importante missão: viajar para cidades do Império Romano pregando o Evangelho. Esta se tornaria a primeira de suas viagens missionárias. Zarpando de Antioquia, eles primeiro foram para Chipre, terra natal de Barnabé. Em Salamina, pregaram nas sinagogas judaicas. Depois atravessaram toda a ilha até Pafos, onde converteram o procônsul Sérgio Paulo. Foi aí que Saulo adotou o nome Paulo, mais familiar aos gentios. De Chipre, velejaram para Perge, na Panfilha. João Marcos, sobrinho de Barnabé, os acompanhava, mas abandonou a viagem nesta cidade, possivelmente temendo os perigos adiante. Paulo e Barnabé seguiram para Antioquia da Pisídia, onde Paulo pregou sua primeira mensagem registrada na Bíblia. Inicialmente bem recebido, logo foi expulso pelos judeus invejosos de sua influência entre os gentios. Em Iconio, muitos judeus e gentios creram, mas também grandes perseguições. O mesmo em Listra, onde tentaram apedrejá-los. Em Derbe tiveram enfim paz para pregar e fazer discípulos. Curiosidade: em Listra, acharam que Barnabé era Zeus e Paulo, Hermes. Quase ofereceram sacrifícios antes deles protestarem horrorizados contra tal idolatria. Depois de revisitar as cidades, retornaram para Antioquia da Síria. Haviam percorrido cerca de 1.400 quilômetros e fundado as primeiras igrejas na Ásia Menor. Foi uma jornada desafiadora, mas de imensa importância. O Evangelho começava a alcançar os gentios. Capítulo 5. O Concílio de Jerusalém. A primeira viagem missionária de Paulo gerou uma controvérsia crucial nas primeiras décadas do cristianismo. Os gentios convertidos precisavam seguir os ritos e leis judaicas, como a circuncisão. Em Antioquia, judaizantes de Jerusalém diziam que sim. Barnabé concordava, mas Paulo, com sua visão apostólica, sabia que a salvação era pela fé, não por obras da lei. Houve uma dissentância tão grande que decidiram consultar os líderes em Jerusalém. Em 49 DC, Paulo, Barnabé e Tito subiram para debater essa questão central. Ficou conhecida como o Concílio de Jerusalém, uma reunião de líderes da igreja para decidir sobre doutrinas essenciais. Tiago, meio-irmão de Jesus e líder da igreja, presidiu o concílio. Pedro e João, colunas da igreja, também estavam presentes. Após muito debate, prevaleceu a posição de Paulo apoiada por Pedro: os gentios são salvos pela fé, não precisando se submeter à lei judaica. Curiosidade: uma evidência histórica desse concílio é uma carta encontrada perto do Mar Morto, datada de 49 DC, sobre absterem-se de comida sacrificada a ídolos e de impureza sexual. Essa decisão foi crucial por alguns motivos. Primeiro, confirmou a autoridade apostólica exclusiva de Paulo, enquanto que os judaizantes ficaram desacreditados. Segundo, abriu as portas para a evangelização dos gentios livres da lei. Terceiro, uniu judaicos e gentios numa mesma fé. O Concílio de Jerusalém, portanto, definiu a identidade do cristianismo como religião distinta do judaísmo, mas herdeira de suas promessas. Graças a Paulo e aos demais apóstolos, a verdade do Evangelho foi preservada para gerações futuras, tanto judeus quanto gentios. Capítulo 6. Segunda e terceira viagem missionária.
O Concílio de Jerusalém foi uma vitória para Paulo. Agora, com a autoridade apostólica confirmada, ele parte para sua segunda viagem missionária, desta vez com Silas. O objetivo era revisitar e fortalecer as igrejas fundadas na primeira viagem, além de expandir o evangelho para o oeste. Saindo de Antioquia por via terrestre, Paulo e seus companheiros atravessaram a Síria e a Cilícia, reafirmando as igrejas. Em Listra, Paulo circuncidou Timóteo, filho de mãe judia e pai grego, para evitar problemas dos judeus locais. Em Iconio, Derbe e outras cidades, entregaram o decreto do Concílio de Jerusalém, trazendo grande alegria aos irmãos. Depois foram para a Galácia e a Frígia, impedidos por o Espírito de pregar em Ásia. Então, em uma visão, um homem macedônio pediu que Paulo fosse à Grécia ajudá-los. Paulo cruzou para a Europa pela primeira vez, convertendo a vendedora Lídia em Filipos. Depois de criar problemas ao expulsar um espírito de adivinhação, Paulo e Silas foram presos e açoitados, mas um terremoto abriu as portas da prisão e o carcereiro se converteu. Chegando a Tessalônica, Paulo pregou 3 sábados na sinagoga antes de ser expulso. Em Beré examinaram diariamente as Escrituras para verificar o ensino de Paulo. Ao final, havia igrejas fortes em toda a Grécia. Anos depois, em 53 d.C., Paulo partiu para a terceira viagem missionária. Após visitar igrejas na Galácia e Frígia, Paulo se estabeleceu por 3 anos em Éfeso, sua maior obra missionária. Todos na Ásia ouviram a palavra, e Paulo realizou milagres extraordinários. Mas um motim idólatra quase matou Paulo, que teve de fugir. Ele ainda passou pela Macedônia e Grécia antes de retornar para Jerusalém, pronto para enfrentar o sofrimento final por Cristo. Paulo cumpriu o chamado de espalhar o Evangelho aos gentios. E suas cartas, parte do Novo Testamento, seguem até hoje instruindo e edificando cristãos em todo o mundo. Capítulo 7 – Prisão e Martírio. Após 3 longas viagens missionárias, Paulo retorna a Jerusalém sabendo que correntes e aflições o aguardavam. Veio trazer a oferta dos irmãos gentios e celebrar o Pentecostes, mas os judeus o reconheceram e uma multidão se ajuntou contra ele. O tribuno Cláudio Lísias o resgatou, mas ao descobrir que era Paulo, um agitador conhecido, o enviou sob forte guarda para Cesareia, onde ficou preso por 2 anos sob o governador Félix. Em Cesareia, Paulo teve relativa liberdade em sua prisão, podendo receber visitas. Mas o ódio dos judeus o perseguia, e conspiravam para matá-lo. Por fim, Paulo apelou para ser julgado pelo imperador em Roma. Sua viagem a Roma foi um tormento, passando por violentas tempestades e um terrível naufrágio em Malta. Mas ao final, desembarcou em Roma, onde por 2 anos pregou o reino de Deus sob prisão domiciliar. Imagine o paradoxo de Paulo, acorrentado a um guarda pretoriano dia e noite, mas com liberdade para ensinar e escrever cartas que se tornariam as Escrituras. Foi quando produziu obras-primas como Filipenses e Colossenses. Mas em 64 d.C., Nero tornou-se imperador. Buscando bodes expiatórios pelo grande incêndio em Roma, começou a matar cristãos de forma demoníaca. Segundo a tradição, Paulo foi preso pela segunda vez e executado por volta de 67 d.C., decapitado por sua fé. Seu martírio foi o ápice de uma vida totalmente vertida como libação por Cristo. Desde a conversão, Paulo abraçou o sofrimento e a morte por amor àquele que o amara primeiro. Sua última epístola, 2 Timóteo, é um testamento de fé até o fim. A vida e a morte de Paulo deixam um legado de devoção radical a Cristo como nenhum outro. Seu exemplo de zelo, coragem e resignação perante o martírio deve continuar inspirando cristãos até o retorno de Jesus. Pois, para Paulo, o viver era Cristo, e morrer foi ganho. Conclusão. A história de Paulo é a prova viva de que Deus pode transformar qualquer um. De fanático religioso e incansável missionário, essa mudança só foi possível pelo encontro com o Cristo ressurreto. O mesmo zelo que antes movia Paulo a perseguir os cristãos, agora o impelia a pregar o Evangelho aos confins da terra. Nenhum sacrifício era grande demais, nenhuma distância longa demais,
para levar aos gentios a graça de Deus em Cristo. Em uma era de idolatria e imoralidade, Paulo ardia como uma tocha viva do amor de Deus. Sofreu naufrágios, apedrejamentos, açoites, prisões, tudo para que o nome de Jesus fosse glorificado. No final, derramou seu sangue como último ato de adoração àquele que para ele era o tesouro mais precioso. Como Paulo, somos chamados a uma devoção incondicional a Cristo e sua causa. O legado deste gigante da fé ecoa forte ainda hoje. Sua vida evangelizou nações, suas palavras continuam discipulando milhões. Todo cristão é devedor do exemplo de Paulo. Que a chama do amor pelo Senhor, acesa em Damasco, continue ardendo em nossos corações. E que, inspirando-nos em Paulo, vivamos de forma tão radicalmente obediente a Jesus, que o mundo conheça o poder de sua ressurreição. A Deus, o único digno, seja dada toda a honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, e se gostou, vou deixar a sugestão de uma outra história bíblica imperdível para o seu crescimento espiritual. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Te aguardo lá. Deus te abençoe, em nome de Jesus.